Vamos lá para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é a seguinte: a advogada me mandou assim: meu cliente tem mais de 60 anos. Ele se encaixa na isenção de custas, mas eu fui intimada para recolher taxa judiciária. Isso está certo? Gente, está certo. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa questão da isenção de custas para maiores de 60 anos, né? A isenção dos idosos. É o seguinte, é a lei 3350 de 99, lá no artigo 17, inciso 10, se não me engano. Deixa eu até confirmar aqui, para eu não falar besteira para vocês. Exatamente. É artigo 17, inciso 10 e artigo 43, inciso 9 da lei 3.350 de 99. Ela prevê essa isenção de custas para os maiores de 60 anos que recebam menos de 10 salários mínimos, tá? Então, são duas condições. Tem que ser maior de 60 e tem que receber menos que 10 salários mínimos, tá bom? Você tem que comprovar isso para o juiz. Quando você faz o pedido lá na sua inicial, é importante que você instrua esse pedido. Daphne, eu vou instruir como? Meu, o meu cliente não tem um documento formal de renda. Junta, advogado, advogada, junta o que você puder juntar. Junta o extrato cartão de crédito, junta o imposto de renda, junta o que você puder para demonstrar para o juiz o quanto aquela pessoa ganha, se ela de fato, né, entra nessa situação, tá? Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você ganhe tempo. Senão, além das custas, você vai ser intimado também para complementar a documentação, tá bom? Mas aí, voltando à nossa história, o que é importante você saber? Que essas custas processuais, elas não abrangem a taxa judiciária, tá? Porque as hipóteses de previsão da taxa judiciária, elas estão no Código Tributário Estadual. Então, as hipóteses de isenção de taxa judiciária que estão lá no Código Tributário, elas não são as mesmas da lei de custas. E lá não existe previsão de isenção para maiores de 60 anos, tá bom? Por isso é que o maior de 60 anos vai ter que recolher a taxa judiciária. É lógico que existem juízes que entendem de forma diversa e que vão também te isentar da taxa judiciária, mas isso aí já é uma questão do juiz, tá? Existe até a gente fez uma live semana passada, né? Se você acompanhou com o Paulinho, o Paulo Roberto, que ele é analista do Tribunal de Justiça, ele é professor de ESAGE de custas, é super especializado nesse tema, e ele, inclusive, deu para a gente, né, essa informação de que tem muitas câmaras cíveis, né, lá no tribunal, que tem, inclusive, reformado isso, que tem entendido que essa isenção se estende também à taxa judiciária. Mas aí você tem que ver a real situação do seu cliente, e se vai valer a pena você perder esse tempo, porque, né, você vai ter que entrar com agravo, esse agravo vai levar aquele tempo de trâmite lá para ser decidido, tudo isso você tem que contabilizar no tempo para o seu processo, né? Então, dependendo se é só uma taxa mínima, por exemplo, que é R$ 389,96, às vezes não vale a pena você perder esse tempo de processo, às vezes vale a pena a parte arcar com esse valor. Mas se for uma taxa muito alta, um valor muito alto, né? Aí pode ser que você consiga. Teve uma vez, até tem uma história muito interessante de um senhor. Uma vez ele foi lá no balcão desesperado. Ele era exatamente essa situação. Ele tinha mais de 60 anos, ele tinha até bem mais, ele já devia ter uns 70 anos, tadinho. Era um senhorzinho assim. E ele recebia menos que 10 salários mínimos, você via que era uma pessoa que, assim, não era tão humilde, mas, né, ele não conseguia uma gratuidade, mas também
tinha que pagar, recolher a taxa judiciária. E ele ficou assustadíssimo, porque o advogado disse para ele que ele tinha que recolher 5.000 e tantos reais de taxa judiciária. E ele chegou lá no balcão desesperado, que ele não sabia o que fazer, e ele estava transtornado mesmo. Então você imagina, né, como é difícil, né, transmitir essa notícia para o cliente, que ele entrou com a ação e que ele vai ter que pagar, de repente, em 5.000 reais, que não estava previsto no orçamento dele. Por isso é muito importante que você conheça a lei relacionada a custas, para você já prever, poder prever para o seu cliente o que ele vai ter que arcar se ele quiser entrar com a ação, tá? Porque depois que entrou com a ação, gente, não tem mais jeito, tá devendo essas custas e essa taxa judiciária, tá? O fato gerador dessas custas iniciais, dessa taxa judiciária inicial, é a distribuição do processo. Distribuiu, tá devendo. E o seu nome vai lá para a dívida ativa, vai ser inscrito em dívida ativa, mesmo que você desista do processo, mesmo que você deixe de recolher e deixe o seu processo ser cancelado, a distribuição. Tem uma questão bem importante com relação a isso, que eu vou dar uma explicação para vocês que vai mudar o seu jeito de ver isso também, mas vai ser mais para o final. Fica comigo até o final, que você não vai se arrepender. Então, sobre a, a taxa judiciária, né, para maiores de 60 anos, é isso. Sim, é devida, mas se você quiser arriscar um agravo, existem câmaras que já estão estendendo essa isenção para a taxa judiciária, tá? Vamos passar para a próxima pergunta aqui.